Muito bem, já temos. O Soler falou que nós temos um convidado especial para participar conosco, não é? E é especial mesmo porque eu imagino que ele esteja no Rio de Janeiro para o jogo de daqui a pouquinho. Afinal de contas, ele comanda o futebol do São Paulo e está certamente ao lado do time nesse momento. Carlos Belmonte, como é que vai, Belmonte? Boa noite. Boa noite, Capriotti. Tudo bem com os demais participantes aí da mesa? Boa noite também aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Prazer falar com vocês. Obrigado por nos atender, Belmonte. Você está no Rio? Estou no Rio, sim, estou no Rio. Daqui a pouco, por volta das 7 da noite, a gente já sai rumo ao jogo, né, a São Januário. Mas estou aqui no Rio, nós vamos ficar no Rio direto, né? Daqui nós vamos na sexta-feira para Curitiba, direto para o jogo contra o Atlético Paranaense. Como é que tá o ambiente aí? Como é que tá o grupo, os jogadores para um momento como esse aí? Sim, o ambiente está muito positivo, né? O time está muito confiante, em razão até da boa partida, né, que a gente fez contra o Palmeiras, foi um bom jogo. Então o time está confiante, está concentrado. Esperamos fazer uma boa partida contra o Vasco, mas sabemos que é um jogo difícil, né? Um jogo de mata-mata sempre tem alguns componentes a mais. Então, estamos concentrados e prontos para a partida. Sim. É claro que o São Paulo está numa situação mais confortável na Copa do Brasil. Agora, o brasileiro está numa situação mais delicada, não é, Belmonte? Como é que vocês vão fazer para equilibrar isso, hein? Dar sequência bem aí na Copa do Brasil e sair dessa situação incômoda no Campeonato Brasileiro. Como é que vai ser essa matemática aí, hein? Olha, Campeonato, na verdade a gente tem feito um trabalho já nesse sentido, né? É uma preocupação grande da comissão técnica, dos jogadores e também de nós da diretoria, né? A gente sabe que tem que correr junto nas 3 competições, as situações vão surgindo, eventualmente uma contusão, a ausência de um atleta e também preservando alguns atletas num jogo e no outro, mas a gente tem convicção que o trabalho está sendo muito bem feito, que o time tem crescido como um todo, né? Nós jogamos com o Palmeiras pela primeira vez desde a chegada do Crespo com uma linha de 4 e o resultado foi bom do ponto de vista tático e técnico do time. Então a gente está avançando nos treinamentos com um pouquíssimo tempo para treinamento. A gente acha que no brasileiro é uma questão de tempo, do trabalho seguir com bastante calma e jogando as partidas de mata-mata agora, a Copa do Brasil contra o Vasco com concentração total, depois a Libertadores contra o Palmeiras. E pouco a pouco, né, não existe jogo de 10 pontos, jogo de 12 pontos. Os jogos estão sempre valendo no máximo 3. Então temos que ir calmamente, paulatinamente, buscando a recuperação do brasileiro, mas tenho certeza que com o elenco que a gente tem, com o trabalho que está sendo feito, isso vai acontecer. Não acontece de um dia para o outro, mas acontecerá ao longo do campeonato. Sim. O Paulo do Vale, que é o nosso repórter, o setorista que cobre o dia a dia do São Paulo, está com a gente. Tem pergunta para você, claro, assim como o Gustavo Soler e a Gabriele Guimarães. PDV, Carlos Belmonte está com a gente, vamos lá. Legal, bater esse papo com o Belmonte, né? Sempre importante e sempre consegue ser muito claro pro torcedor do São Paulo aí que vive a expectativa dessa sequência da temporada. Ô Belmonte, com relação ao Daniel Alves, ele dá tempo dele retornar para Libertadores, pro jogo de ida contra o Palmeiras? Sábado, né? A seleção faz a final olímpica em Tóquio. O tempo fica meio apertado para ele voltar para terça, Belmonte? Oi, Paulo, boa noite, prazer falar com você. Sim, fica bastante apertado, mas em se tratando de Daniel Alves, a gente tem que esperar a chegada do Daniel aqui, porque ele está fisicamente muito bem. Então temos que esperar, aguardar, ver quando ele chega ao Brasil e a partir daí as condições dele para entrar nessa partida. A gente, obviamente, acha muito difícil, mas sempre que se trata de um jogador do tamanho e da dedicação do Daniel Alves, a gente sempre espera até o último momento para saber se ele se sentirá bem em condições de jogar ou não. Ô Belmonte, por que o São Paulo... Como é que foi esse processo de liberação do Daniel Alves para a seleção olímpica, não é? Quer dizer, o São Paulo aceitou numa boa, Daniel Alves pediu, insistiu... como é que foi esse processo todo aí para que o Daniel Alves fosse liberado para a seleção olímpica?
Capriotti, na verdade, até nós, a diretoria, sabemos disso, fomos muito criticados até pela liberação do Daniel Alves, mas isso era uma decisão tomada anteriormente, né? Nos amistosos pré-Olimpíadas, o Lisieiro estava sendo convocado, né, para a seleção, depois, infelizmente, acabou não sendo convocado para a seleção olímpica. Nós já tínhamos como decisão que iríamos liberar os nossos jogadores para as Olimpíadas. Essa era uma decisão de diretoria, a gente sabia que não havia nenhuma obrigação nesse sentido, mas nós também respeitamos e sabemos a importância que o torneio tinha para os atletas, né? A gente não achava, do ponto de vista do Lisieiro, primeiro, não achávamos que seria justo com um atleta jovem que tem sempre o desejo de jogar na seleção, dizer a ele apenas, não, você não vai porque nós precisamos de você, e nós precisávamos dele, sabíamos disso. Mas nós temos que lidar com essas situações. A seleção brasileira é importante, as Olimpíadas também um torneio importante. Claro que a gente acredita que devia ser de outro formato, que o campeonato deveria parar, essas são outras questões. Mas naquele momento nós tomamos como decisão de diretoria, decisão do presidente Júlio Casares, também com a minha participação e anuência, decidimos que liberaríamos. Quando chegou a convocação do Daniel Alves, nós não tivemos dúvida que liberaríamos o Daniel. O Daniel não fez nenhum movimento no sentido de pedir, e a gente ouviu até muita coisa sendo falada longe da verdade, né? Não, mas o São Paulo deve ao Daniel, e o Daniel pressionou. Não existiu em nenhum momento isso por parte do Daniel. A gente achava importante a presença dos nossos atletas nas Olimpíadas por diversos motivos, e resolvemos liberar o Daniel. Soler, vamos lá, Soler. Carlos Belmonte está com a gente. Tudo bom, Belmonte? Boa noite. Obrigado por falar com a gente aqui nos Donos da Bola. Belmonte, queria saber de vocês, né? Depois de 3 dias do clássico contra o Palmeiras, né? Um clássico muito polêmico por conta das questões de arbitragem. Como que o São Paulo hoje encara, né, toda essa situação envolvendo a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, o VAR comandado pelo Péricles Bassol? Vocês continuam com a ideia de entrar com alguma representação na CBF? Continuam com a ideia de alguma reclamação ou agora com, entre aspas, né, a cabeça mais no lugar, né, depois de tanto tempo que se passou do jogo, vocês entendem que a arbitragem, mesmo demorando demais e até com algumas situações polêmicas, acertou ou errou mesmo nas decisões que tiveram dentro de campo? Pastor, muito boa noite. Nós já fizemos, né, ontem, a gente fez essa representação, encaminhou a CBF, encaminhou a Comissão de Arbitragem. Primeiro dizer que a gente em nenhum momento está insatisfeito com a arbitragem ou fazendo uma reclamação geral sobre tudo o que aconteceu em outras partidas. Então a gente fez uma questão específica que a gente achou que o VAR, e não é só no jogo do São Paulo, deixar isso muito claro, para não parecer que é um chororô por não ter tido uma vitória naquela partida. O que a gente percebe é que o VAR está interferindo demais em lances interpretativos e atrapalhando o trabalho do árbitro de campo. Essa a nossa questão, né? O pênalti em cima do Marquinhos, eu acho e acredito, e vi o lance várias vezes, que foi pênalti. Mas tem muita gente que acha que não foi pênalti. Ok, mas aquele lance era um interpretativo. Ninguém tem dúvida que houve uma mão do atleta do Palmeiras no ombro do Marquinhos. Se aquela mão era suficiente ou não para derrubar o Marquinhos, aí é uma questão interpretativa. E eu acho que essa interpretação deve ser feita pelo árbitro, principalmente porque ele estava a 1 metro e meio do lance de frente para a jogada. E no segundo lance, o segundo gol, no caso, o segundo gol anulado, porque havia um anulado do Rigoni, corretamente, o Rigoni estava impedido. Esse segundo gol anulado, o gol contra, o que nós observamos assim, não havia nenhum sentido. O Miranda não participa ativamente do lance que acaba gerando o gol, não atrapalha o jogador que cabeceia contra o próprio gol do Palmeiras. Então, a gente acha que aí, de novo, uma interferência do VAR que tira justamente da mão do árbitro a decisão. Mas não tira, porque o árbitro pode decidir. E mais de 90% dos casos, quando o árbitro é chamado pelo VAR, a decisão dele muda. Por quê? Porque é uma pressão absurda, né? Ele está perante o VAR, onde há diversas câmeras, com várias pessoas analisando, e aí, normalmente, o árbitro muda a sua decisão, às vezes corretamente, às vezes de forma errônea, como nós acreditamos que foi contra o Palmeiras. Mas isso
não é a questão principal. No nosso ver, a questão principal é a interferência constante do VAR em lances interpretativos, que é ruim para o futebol. A gente acompanha, eu tenho certeza que todos vocês, a Premier League, a interferência é muito menor, né? São lances muito mais claros, aí sim tem a presença do VAR. Aqui, qualquer situação é chamado VAR, e isso a gente acha ruim. Aliás, ô Belmonte, em cima disso, não é? Você sabe que eu estava falando sobre isso na segunda-feira, não é? A gente tem aí, muitas vezes, interpretações da regra, a gente tem protocolos que o VAR tem usado aqui no Brasil que muitas vezes não estão alinhados com protocolos que a gente vê na Europa, por exemplo, não é? Em alguns campeonatos europeus, a gente viu agora mesmo na Euro uma interferência bem menor do VAR em relação às arbitragens. O São Paulo costuma fazer aquelas chamadas preleções com o árbitro. Vocês levam o árbitro para conversar com os jogadores, porque me parece que agora, com a questão do VAR, você tem muito mais detalhes de regra, você tem muito mais questões que precisam ser entendidas e compreendidas pela comissão técnica e pelos jogadores quando entram em campo. Vocês costumam fazer isso ou fizeram isso no início da temporada, ô Belmonte? Não fizemos, Capiotti, mas eu concordo inteiramente com você. Nós não fizemos, mas eu acho que isso é algo que tem que ser feito no início da temporada, né? Naquela pré-temporada é um momento para que você faça isso, eu acho isso importante, não tenha dúvida, mas o São Paulo, como você sabe, a gente emendou, e já fui criticado por isso também, emendou um campeonato do outro, porque nós estávamos há muito tempo sem buscar títulos e achávamos necessário fazer isso para voltar a conquistar, felizmente, conquistamos o Campeonato Paulista. Mas você tem toda a razão. Eu acho que isso sempre é bom. É importante, sim, porque há muitas alterações e muitas mudanças, mas também, eu acho que até é mais importante que isso, a arbitragem, e eu reputo o Gaciba um homem sério, né, que comanda a arbitragem do Brasil, foi um excelente árbitro. É preciso que também o Brasil avance nos protocolos, né? O Brasil entenda que a interferência mínima com o resultado máximo. É isso que nós temos que ter do ponto de vista do VAR. Não há sentido, sempre que há um lance interpretativo, o árbitro que está lá no VAR chamar o outro árbitro para fazer a discussão. Eu acho isso ruim. Eu acho que para o futebol brasileiro, o ideal é que a gente tente se moldar à Europa, afinal o futebol europeu está mais evoluído, isso é claro para todos nós, se moldar ao que acontece. Eu acho que a Premier League é o perfeito, entra pouquíssimas vezes no VAR, a gente assiste os jogos e vê isso, entrar em lances que são não interpretativos, ou seja, um jogador entra na área e se atira, sem nenhum contato do zagueiro. O árbitro marca pênalti. Aí sim, o VAR chama o árbitro e diz, olha, mas não houve nem toque. Ok, aí não é interpretativo, não houve um toque. O jogador se atirou. É como é usado no lance de impedimento, né, que não é interpretativo. O Rigoni, ao fazer o gol contra o Palmeiras, estava impedido, ponto. E não tem discussão. Agora, quando é interpretativo, você me desculpe dizer, o Luiz Flávio é um árbitro, na minha visão, é um árbitro melhor do que foi o Massol. Então, a interpretação dele, ao meu ver, é melhor. E é isso, né? Teria que ter ficado com a sua decisão de campo. Mas eu nem quero me pegar na questão do Palmeiras, acho que a discussão é muito maior, é em favor do futebol brasileiro, a menor interferência do VAR. E é isso que a gente questionou e está trabalhando nesse sentido. Deixa eu colocar a Gabriele Guimarães aqui na conversa, porque ela também tem pergunta a você. Depois o Paulo do Vale vai fechar a rodada com o Gustavo Soler. Vamos lá, Gabi. Carlos Belmonte com a gente. Vamos lá, Capri Belmonte, boa noite para você novamente. Obrigada por nos atender. Belmonte, nos últimos meses, o São Paulo tem passado por uma oscilação muito grande, né, dentro de campo. A própria diferença de desempenho no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil demonstram isso. É claro que são competições diferentes por si, mas ainda assim a gente vê essa diferença de desempenho, de resultado. Tem a questão ainda das lesões, né? A maioria delas por problemas musculares. Recentemente a gente até viu um levantamento de uma lesão por partida, o que assusta, né, o torcedor, e eu tenho certeza que preocupa também o departamento médico. É evidente que vocês não imaginavam que isso ia acontecer, né? Não gostariam que isso acontecesse, que essa oscilação e também com esses problemas ali no departamento médico. Ainda assim, internamente, antes do Campeonato Paulista, que era
prioridade para o São Paulo e acho que a diretoria ter colocado isso como uma meta para sair da fila, para tirar mesmo esse peso dos jogadores, da torcida, enfim, eu acho que a diretoria agiu bem. Vocês contavam com a possibilidade de, eventualmente, ter consequências na temporada? Isso já era discutido internamente, do tipo, talvez a gente tenha que fazer um sacrifício nessa competição pela necessidade, pelos anos de seca. Isso realmente aconteceu? Oi, Gabriele, muito boa noite. Primeiro dizer que, para a gente, no meu caso especificamente, vocês sabem, sou jornalista, trabalho há 25 anos, né? Trabalhei há 25 anos como jornalista. Ver cada dia mais mulheres envolvidas no futebol e trabalhando com a competência que você e outras tantas mulheres hoje participam do futebol, sem dúvida nenhuma, talvez seja um dos maiores avanços no jornalismo nos últimos anos, né? Isso é muito importante, é muito bacana, e deixa nós, como jornalistas, muito satisfeitos que vocês mostram também todo o conhecimento que tem de futebol. Com relação a isso que você falou, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem essa preocupação, claro. Eu discordo um pouco, né, do ponto de vista da oscilação dos campeonatos, e aí eu falo, mas vocês acompanham o futebol, sabem disso, né? Nós fazíamos um jogo contra o Flamengo, talvez um dos melhores jogos nossos da temporada, até os 25 minutos do segundo tempo, né? Um jogo igual, com um time fortíssimo, como era o Flamengo, e aí tivemos 20 minutos terríveis que acabou nos gerando uma goleada contra, né? Mas o time se apresentava bem, o time se apresentou bem novamente contra o Palmeiras. O time teve alguns problemas, principalmente contra o Cuiabá, mas contra o Chapecoense perdemos um jogador no primeiro tempo por expulsão, e isso obviamente alterou o resultado do jogo. Então eu acho que assim, o time não está oscilando tanto em rendimento mais. Oscilou no começo da temporada, começo da temporada do Brasileiro, tá? Entre o final do Paulista e o começo do Brasileiro, tivemos sim aí uma oscilação por diversos fatores, a própria vitória no Paulista, mas depois o time já voltou a oscilar muito pouco, tem jogado sempre bem nas últimas partidas do Brasileiro, com os resultados vindo ou não, o time já está jogando bem, por isso a gente tem tanta confiança que o time vai sair. As lesões, nós esperávamos que elas pudessem acontecer, nós não demos férias aos nossos atletas, né? Então a gente está tomando o máximo cuidado, fazendo a rotação do time, mas elas acontecem, fazem parte do futebol. Algumas são geradas por um desgaste, outras não. O Marquinhos, por exemplo, teve uma lesão muscular, mas não há nenhum desgaste nele, ele acabou de subir na base, está na terceira, quarta partida no time. Então, há lesões que podem ser eventualmente geradas por uma carga, há outras que não. Mas a gente está monitorando isso, trabalhando constantemente nisso, né? A gente sabe da competência da nossa fisioterapia, que é comandada pelo Sasaki, que é da Seleção Brasileira, nosso departamento médico também, nossa comissão técnica, fisiologia. A gente está muito satisfeito, a gente está muito junto com o trabalho sendo feito. As lesões vão acontecendo, nós vamos tratando dela e vamos trocando os nossos jogadores, que nós montamos o elenco, ainda não é equilibrado como gostaríamos, mas está muito mais perto do que nós encontramos no início da temporada. Nós equilibramos mais o elenco, isso faz parte, vamos levando, e a gente acha que conseguirá chegar no final da temporada com bons resultados, melhores do que os que a gente havia obtido na temporada passada, por exemplo. Belmonte, Belmonte, duas em uma, rapidinho. Sobre a busca por um atacante, vocês encerraram no momento e vão apostar novamente em Cotia com o garoto Juan, né, que me parece estar entre os relacionados aí, vai ser melhor observado por vocês na equipe de cima e vão dar, por enquanto, uma pausa nessa busca, muito por conta da questão financeira, e já aproveitando mais de cunho pessoal, mas por conta do seu contato com o presidente Casares, como que tá o presidente depois da internação por conta da Covid-19? Olha, vamos lá. Primeiro, com relação ao atacante, sim, nós encerramos, todos sabem, nós tivemos uma negociação longa, arrastada, com relação ao Benedetto, né? Tivemos o acerto, inclusive, com o Olympique de Marseille, mas depois houve uma pedida maior por parte do atleta, tudo normal, dentro do que é esperado numa negociação, e ela acabou não andando porque suplantou a nossa possibilidade financeira naquele momento. Nós não paramos de buscar jogadores para posições que a gente acha que precisamos de mais atletas, né? Nós só temos de origem no time de cima, agora tem o volante sobre o Pablo, do centroavante. E a gente há muito tempo tem trabalhado isso, buscado uma nova alternativa, isso não, dizendo que não estamos satisfeitos. O Pablo, nosso artilheiro na temporada, marcou gol, inclusive, no último jogo nosso, né,
antes do jogo do Palmeiras. Enfim, a gente vai continuar trabalhando, a gente está sempre atento, mas nesse momento nós achamos por bem subir o Juan, fazer um bom trabalho no sub-20, mas o Juan, a princípio, vem como opção, vem como treinar, mas de repente nos treinamentos ele faz o que o Marquinhos fez, né? O Marquinhos teve treinamentos excelentes que deu confiança ao Crespo de utilizá-lo. Isso pode eventualmente também ocorrer com o Juan, ele subiu na segunda-feira, ainda é muito recente, mas está aqui conosco até para ganhar experiência, a gente acha que é importante. Com relação ao presidente Júlio, a gente tem falado com ele, o presidente Júlio está internado, mas está bem, felizmente, e a gente acredita que em breve é muito mais uma questão de monitoramento nesse momento do que outra coisa. Nós acreditamos que em breve o presidente vai estar de volta conosco. A presença do Júlio sempre é importante, porque o Júlio, além de entender de futebol, é um grande parceiro nosso no dia a dia do futebol, né? Teve muita firmeza também, como nós tivemos no futebol, e em nenhum momento, e vocês que acompanham isso, nós não teve nenhum ruído as 9 partidas que passamos sem vitória, porque a gente tem absoluta convicção no trabalho do Crespo. Vamos fechar com o Belmonte aí, Soler. Vamos lá, Belmonte, já agradecendo demais o seu contato. Ontem o Ronaldo Piacente falou com a gente aqui no programa Esporte em Debate, falando a respeito do que aconteceu na súmula, né? Aquilo que o Luiz Flávio colocou na súmula, das ofensas que ele recebeu do Luciano, do Rigoni, e são 2 jogadores que podem pegar até 6 jogos de suspensão por conta do que foi anotado em súmula. Como que o São Paulo está se preparando também para se defender, para não perder 2 jogadores que hoje são fundamentais no esquema tático do Crespo, ainda mais com esse histórico infeliz de perder atletas por lesões? Nossa, Léo, na verdade isso já está com o nosso departamento jurídico, né? Já está trabalhando nesse sentido. A gente sabe que essa situação pode ocorrer, mas não acreditamos, né? A gente acabou de ver agora o Gabigol ser inocentado de um xingamento ao árbitro. A gente acha que sim, o Rigoni, pelo relato do Luiz Flávio, o xingou, mas o Rigoni saiu imediatamente, não criou nenhum problema, e a gente acha que isso vai ser solucionado como foi solucionada a questão para o Flamengo. A gente tem que ter calma, mas o nosso departamento jurídico é bastante competente. Não tenho dúvida que obterá o melhor resultado para o São Paulo também no julgamento do Rigoni e eventualmente do Luciano. Ô Belmonte, por falar em Flamengo, você deve ter visto aí já, não é? A informação de agora à tarde, e o Flamengo conseguiu no STJD uma liberação para a torcida no Maracanã para os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Como você acha que o São Paulo e os outros clubes devem se posicionar mediante essa decisão aí da Justiça Desportiva pró-Flamengo? Olha, Campeonato, eu não conversei a respeito disso, né, que é uma questão até mais institucional, com o presidente Júlio, até em razão do presidente estar internado. Então vou dar uma posição pessoal. Eu não acho isso bom, eu acho isso ruim, eu acho que a isonomia é importante. E mais do que isso, a gente tem que estar bastante preocupado com a questão da saúde da população como um todo, né? Vai chegar o momento, felizmente, todo mundo está sendo vacinado, daqui a pouco os números já estão caindo, vão cair mais. Eu não entendo por que a necessidade de termos uma pressa nesse momento. Acho que deve ir tudo de acordo com as autoridades de saúde, são elas que entendem, são elas que controlam a situação e, ao meu ver, essa é uma opinião pessoal, ao meu ver, a gente deve esperar as autorizações das autoridades de saúde. Eu não acho que isso seja bom, eu não acho que isso seja bom para a competição. Essa é a minha posição. Acho que tem que ter isonomia. Eu acho que deveria se pensar, na hora que abrir para todo mundo ter seu público, todo mundo ter a sua parcela de torcedor, ninguém mais do que nós, que trabalhamos com futebol, não só nós aqui dirigentes, mas vocês, todo mundo quer a volta do público, né? Mas a gente tem que ter calma. E no caso do São Paulo, nesse momento, esse é o nosso posicionamento, né? Nós estamos acompanhando as determinações do governo do estado de São Paulo. O governo vai dar o momento certo, me parece até agora que seria 1º de novembro aqui em São Paulo, aí em São Paulo, 1º de novembro. E talvez, diante do quadro, vá melhorando, pode se antecipar essa data, mas a gente tem que ter respeito por quem trabalha na área de saúde, que está preocupado para que a gente não tenha novo crescimento dos números de Covid, que tem trazido tanta tristeza há tanto tempo para nós brasileiros.
Capri, só antes da gente encerrar, porque é um ponto importante esse que o Belmonte está tocando, né? Porque infelizmente a gente vê um clube querendo levar vantagem quando a gente já teve uma entrevista com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, onde ele afirmou que os clubes tinham um consenso que todo mundo ia voltar junto a ter torcida nos estádios, né? Todo mundo ia respeitar o momento e hoje o Flamengo entrando com essa medida. Queria saber do Belmonte rapidinho se esse tipo de postura do Flamengo, de pensar só nele, não pensar no conjunto, de não pensar nos outros 19 times que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, se isso pode eventualmente no futuro atrapalhar até na questão da Liga, porque a gente tá vendo de novo um clube agindo em pró dele mesmo, não pensando no conjunto, não pensando nos outros 19 clubes, algo que, como o presidente Romildo Bolzan falou com a gente, era algo que estava meio que acordado entre os presidentes, né, que todo mundo teria a volta do público quando todos os estados tivessem a possibilidade de receberem em público no estádio. Olha, eu na verdade, até porque a gente está jogando tanto, né, que toda a questão da Liga, e assim tem que ser, ficou sempre sendo tratada pelo presidente Júlio Casares. Eu acho que isso não deve, eventualmente, atrapalhar a questão da Liga. Todos devem pensar no que é melhor para o futebol brasileiro, né? Na minha opinião, eu só acho que a gente deve estar preocupado com a saúde do torcedor. Esse é o ponto principal, com a saúde do cidadão, né? Nós já demoramos tanto para começar a se preocupar com isso, né? Talvez tivéssemos se preocupado com isso um pouquinho antes, a gente já nem estaria falando isso porque o público já estaria liberado nos estádios, como a gente vê em países da Europa, né? Então, mas demoramos, agora não tem o que fazer. Eu acho que a gente tem que esperar as autoridades de saúde. A decisão do Flamengo cabe ao Flamengo, o Flamengo sabe o que faz do ponto de vista do que ele acha melhor. Nós, do São Paulo, achamos que o principal é seguir o que as autoridades de saúde acham melhor para a saúde da população. Ô Belmonte, como é que está a saúde do presidente Júlio Casares? Segue internado? O presidente está bem, viu, Gabriel? Hoje eu não conversei com o presidente, hoje eu tinha um dia bastante intenso aqui no Rio de Janeiro, né, com a questão do elenco. Eu tive hoje, conversei com a comissão de arbitragem hoje também, que era algo que a gente achava importante fazer no mais alto nível e respeitando sempre os posicionamentos, que é assim que a gente do São Paulo trata essas questões. Eu tive um dia muito cheio, não conversei com o presidente, agora daqui a pouquinho estou saindo para o jogo, né? Mas o presidente está bem, está monitorado, claro, ele está internado, né? Então ele teve sintomas um pouco mais fortes que não permitiram ficar em casa. Então ele foi para um monitoramento e nesse momento eu converso aqui com o Dr. Sanches, converso com o médico, ele está sendo monitorado e está sendo o melhor tratado possível para que em breve volte ao nosso convívio do dia a dia. Ô Belmonte, você falou no Dr. Sanches, né? Que é um grande médico, está há muito tempo aí no São Paulo. E essa semana estava falando aqui mesmo nos Donos da Bola sobre essa questão das lesões aí no São Paulo, não é? Como é que vocês têm avaliado essa questão das lesões excessivas, o departamento médico cheio? Como é que tem sido isso aí? Como é que tem sido tratado internamente essa questão? Olha, nós temos avaliado isso quase que semanalmente, né? E aí se comete muitas vezes uma injustiça, né? O Dr. Sanches é o chefe do departamento médico, né? Ele está lá para fazer, obviamente, a recuperação de um atleta lesionado antes de ir para o processo de fisioterapia. Eu vejo o dia a dia e o Dr. Sanches, Sasaki, o Luiz, que é da fisiologia, o Alejandro e toda a parte da comissão técnica, né, de preparação física, o Pedro, todos trabalham de forma muito integrada, né? E aí a gente tem que ir, obviamente, cuidando de situação por situação, né? É óbvio que a gente teve algumas lesões a mais do que a gente esperava, mas isso também foi algo que a gente sabia que corria um risco, né, de poder ter algumas lesões a mais. Mas não é só isso, né? Porque aí, sabe, Campeonato, vira uma coisa que parece que todas as lesões são geradas pelo Campeonato Paulista, e isso está muito longe de ser verdade, né? Por exemplo, o Éder e o Miranda, que vieram, eles estavam 5 meses parados no futebol da China. E, obviamente, eles voltam para o futebol que já era mais intenso do que o futebol da China. Então, as lesões não vêm pelo excesso de jogo, até porque não jogaram tantas partidas como outros atletas.
Aí sim, tem lesões que podem ser geradas por um excesso de jogo. Por exemplo, a Arboleda jogou muito, então ela pode ser gerada por isso. O Marquinhos jogou pouco e teve uma lesão, né? O Luciano, ele está no processo final de recuperação, sentiu. Isso é normal e cabe a gente tratar isso com a normalidade. É que quem quer, obviamente, sempre atacar, porque nós fizemos esse trabalho todo desde o início do ano, visando sim ganhar um campeonato e sair da fila, fica muito fácil. Mas com seriedade e analisando efetivamente o que está acontecendo, dá para observar que tem diversos tipos de lesões, mesmo quando elas são musculares. Algumas geradas por excesso e outras geradas por ausência de trabalho, né? Porque eram jogadores que estavam parados. São traumas que as pessoas tratam também, muitas vezes, como se fosse uma lesão gerada pelo jogo. E nós tivemos Sara, que foi um trauma, pisando no pé, William, que foi um choque de joelho. Então, a gente está tratando com muita calma e tem total confiança. Digo a você que nós temos confiança 100% no nosso corpo médico, no nosso corpo de fisioterapia, fisiologia e preparação física. Obrigado, Belmonte. Bom jogo daqui a pouquinho para o São Paulo. Boa sorte aí, sucesso em São Januário. Obrigado por nos atender aqui. Até a próxima, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Um grande prazer falar com vocês, falar com a Rádio Bandeirantes. É uma das emissoras mais importantes, sem dúvida nenhuma, do rádio brasileiro e no meu caso, uma alegria. Eu sou de rádio, formado em rádio, uma alegria falar com vocês. Estou sempre à disposição. Até me desculpando ontem, nós tínhamos a possibilidade de falar ontem, mas na chegada nós tivemos um atraso na chegada aqui no hotel e por isso não consegui atendê-los, mas estou sempre à disposição. É um prazer falar com jornalistas tão sérios e qualificados como vocês. Muito obrigado, boa noite e vamos sim, com muita força hoje, tentar a nossa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Muito obrigado, boa noite. Viu?